Bom, meus amigos, vamos encerrar a nossa cobertura da rodada de hoje dos playoffs, rodada de domingo. Vamos encerrar falando sobre o último jogo da noite, que era o jogo mais aguardado, né? Jogo 7 entre Houston e Warriors. Essa que foi uma das, se não a melhor série dessa primeira rodada. É que Denver e Clippers foi uma série muito foda, né? Uma série muito boa, o nível de basquete muito alto, mas Warriors e Houston também foi boa demais, né? Muitos jogos brigados, duas defesas muito boas, reviravolta e tal, Warriors abrindo 3-1, Houston buscando o jogo 7, enfim. Foi uma série maravilhosa, foi uma série muito boa, que teve o seu fim nesse domingo. O jogo terminou agora há pouco, jogo em Houston. Rockets vindo de duas vitórias, decidindo em casa. Clima hostil pra caramba pro Golden State, né? A torcida de Houston fez questão de, né, se fazer presente pra caramba. E aí o jogo aconteceu, o jogo terminou agora há pouco. Terminou faz uns 20 minutinhos. 20 minutinhos da gravação do vídeo, né? Provavelmente na hora que o vídeo tiver postado, o jogo já vai ter acabado há mais tempo. Enfim. Terminou agora há pouco e, meus amigos, para a alegria de alguns e para a tristeza de outros, aconteceu uma coisa aí, né, complicada, né? E foi o retorno dele. O retorno dele. Ele, o tal, o tal do coisa ruim está de volta. Essa é a grande verdade. O Golden State Warriors, vulgo, coisa ruim, né? Para muitos, o diabo, né? O diabo, ele está de volta. Meus amigos, com a vitória incontestável por 103-89, o Golden State elimina o Houston Rockets, para muitos o favorito Houston Rockets, né? E está no segundo round dos playoffs. Vai agora encarar Minnesota. E os caras. É muito foda, né, cara? É muito foda. Os caras são muito foda. Tem muito o que dizer, não. Ah, o Houston. Houston sentiu o playoff, o Houston sentiu o jogo 7. Concordo, concordo. Especialmente no primeiro tempo, ficou muito claro que Houston sentiu o jogo, tá? Eu até falei no Twitter. Parecia que os caras estavam cagados, né? Parecia que os caras estavam cagados. Um medo de tentar um arremesso, uma coisa assim. Foi feio, tá? A postura do Houston no primeiro tempo foi uma postura bem feia. Jogando em casa, pô, contra um rival. Na minha opinião, faltou culhão pro Houston no primeiro tempo. No segundo tempo, até que as coisas, né? Até que a postura mudou. Muito por conta do Amon Thompson, que fez um terceiro quarto muito forte e botou Houston no jogo. Mas no primeiro tempo, cara, Houston tava totalmente tremendo ali. Tem muito pra onde correr. Só que dito isso, foi total mérito do Golden State, gente. Sim, o Houston teve seus problemas, o Houston teve seus BOs aí no jogo. Mas a real é que o Golden State, mano, fez o que um time grande, fez o que um time campeão tem que fazer. Se impôs. Desde o minuto 1, o Golden State se impôs em quadra. O Golden State deixou claro, irmão, aqui o bagulho é diferente. O famoso botou, né? Botou na mesa. Foi o que o Warriors fez. Já começou com o Draymond Green metendo 8 pontos ali, metendo 2 bolas de 3, né? O saldo do primeiro tempo do Draymond Green foram 2 bolas de 3, 8 pontos e uma mão na cara do Van Vliet. Inclusive, totalmente desnecessário, né? Draymond Green, piroca da cabeça. Mas, né, nada que a gente já não esteja acostumado.
Então já começou assim. E aí o jogo desenrola, o Houston não consegue, sabe, não consegue entrar no jogo no primeiro tempo. Tipo, Houston vai lá, movimenta, cria uma boa oportunidade de arremesso e não arremessa, não tenta, sabe? Claramente os caras realmente estavam sentindo muito o jogo. E o Golden State olhando isso, começou o quê? Começou a se criar, começou a montar em cima, começou a se impor fisicamente na defesa, né? Jimmy Butler ali aparecendo, o Curry não pontuando, né, tanto no primeiro tempo, mas ainda assim impactando com off-ball, impactando ali com passes. E aí chega o fim do primeiro quarto, quem que aparece pra botar o Warriors na frente, pra esticar a vantagem do Warriors? Buddy Hield. Buddy Hield que, né, já foi chamado de Bagre Hield por alguns. Eu não, eu jamais falei isso, mas tem uma galera que chama ele de Bagre Hield. Chegou lá, matou 2 bolas de 3 no final. Pô, Golden State 4 pontos na frente no fim do primeiro quarto. Aí vem o segundo quarto. Houston continua sem coragem de tentar, de arriscar. Faz ali um quarto extremamente burocrático. E o Warriors ali, defendendo bem. Buddy Hield matando bola a rodo, matando bola a rodo. Golden State abrindo 9, entrando ali nos 6 minutos finais. Abrindo 10, faltando 3. Abrindo 14, faltando 2. E o Houston ali, burocrático. Burocrático. Movimenta, movimenta, movimenta. Tenta uma bolinha no Şangun erra. Sabe? Assim, um jogo modorrento do Houston no primeiro tempo. E aí, o jogo vai pro intervalo. Com o Warriors vencendo por 12. Semblante dos jogadores do Houston extremamente apáticos, sabe? Não apáticos, mas assim, a palavra não é apático, mas eles estavam, eles sentiram o primeiro tempo. Deu pra ver na cara do Jalen Green, deu pra ver na cara do Van Vliet, deu pra ver na cara dos moleques. Eles sentiram. E aí o jogo vai pro intervalo, o Golden State com essa bela vantagem, Buddy Hield já com 14 pontos, jogando pra caralho. Sim, 14 pontos no quarto, no segundo quarto, tá? No primeiro tempo, se não me engano, ele foi pro intervalo com, sei lá, uns 20 pontos. 22. 22, inclusive, foi uma marca histórica, né? Deixa eu até buscar aqui. Rapidinho. Aqui, ó. Ele se juntou a Curry, Clay, Green como o único jogador, um dos únicos, né? Jogadores do Warriors com 5 bolas de 3 em um tempo, foi isso? Ou eu tô maluco? Acho que foi isso. Acho que foi isso. Acho que foi isso. Deixa eu confirmar aqui. Pra não, né? Pra não falar a famosa besteira. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Tá, 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 tá. Aqui. Hélio foi pro intervalo com 6 bolas de 3. Só ele, Curry, Clay e Green conseguiram isso em um tempo. Exatamente. Em um tempo, desde 97 e 98. Os únicos jogadores do Warriors que foram pro intervalo em playoff com pelo menos 4 bolas de 3 foram Clay 4 vezes, Curry 2 vezes, Green 1 vez e o Buddy Hield de hoje. Foi isso que aconteceu. Foi isso que o Houston sofreu. Foi pro intervalo tomando 6 bolas de 3 na cabeça do Buddy Hield, antigo Bagre Hield. Aí, o jogo vai pro intervalo dessa forma. Aí, na volta, o Houston finalmente mostra senso de urgência, né? Muito pelo Aman Thompson, que voltou com uma energia lá em cima, com intensidade lá em cima, chamando o jogo, infiltrando, conseguindo pontos na transição, forçando erros do Warriors. Cara, o Aman Thompson fez um baita terceiro quarto. Um baita terceiro quarto. E aí, o Aman Thompson puxando ali o time, o Houston conseguiu diminuir a desvantagem para 3, entrando nos 2 minutos finais. Só que aí, na hora de empatar ou de virar, faltou. E o Warriors, de novo, puniu. Puniu com Jimmy Butler, puniu com Draymond Green,
puniu com o Stephen Curry. E aí o jogo foi pro quarto período, com o Warriors vencendo por 8. Mas com o Houston pelo menos mudando um pouco a postura, o que já foi algo bem positivo. Só que aí começa o quarto período, o Curry, que não estava pontuando tanto, engata uma sequência de 5 pontos seguidos, uma bola de 3 e uma bandeja, coloca o Warriors 13 pontos na frente. Aí o Amon Thompson fica um tempinho a mais no banco, porque ele acabou sentindo a perna, sentindo uma lesão. E aí nesse período aí o Warriors estende ainda mais a vantagem. E aí, mano, depois que o Warriors abriu, sei lá, abriu 14, 16, cara, deu pra ver que o mental dos jogadores do Houston foi pro caralho. Mesmo com o Amon voltando, não teve jeito. Os caras sentiram pra caralho e aí foi questão do Warriors ir queimando relógio até meter a dagger, que foi uma bola de 3 do Hield, faltando uns 2:30, que colocou 20 de vantagem. Ali o jogo oficialmente acabou. Aí teve um momento, né, onde a câmera filmou ali o Draymond Green, né, e ele mandou um boa noite pra torcida do Houston. Momento bem legal, inclusive, né? Entretenimento, né? E aí o jogo termina com Golden State, vulgo coisa ruim, né? Garantindo a classificação e, de novo, eliminando o Houston. Né? Essa foi a 5ª vez na era Curry onde o Warriors elimina o Houston Rockets. Aí você vai pensar, pô, Luiz, mas o Houston deve ter eliminado alguma vez, né? Não. 5 eliminações, 5-0 pro Warriors na era Curry contra Houston. 5-0. Tem o que falar, cara. Tem que falar. Os caras avançaram. A freguesia de Houston continua. E teremos Warriors no segundo round. Pra quem duvidou, tá aí. Warriors em 7. Eu achei que ia ser Warriors em 6, né? Se pegar meu palpite, vai estar lá, Warriors em 6. Mas assim, durante a série, eu não vou ser também, né? Não vou ser canalha. Durante a série, teve jogos onde eu olhei e falei, cara, acho que vai dar ruim pro Golden State aqui. Tipo, pô, depois do jogo 6, eu falei, cara, eu acho que se pá dá Houston, né? Porque o matchup tava difícil pro Warriors. Pô, a lineup do Houston com Şengün e Steven Adams, cara, matou o Warriors todos os jogos, assim. Basicamente todos os jogos, né? Então, apesar de antes da série começar eu enxergar o Warriors sendo o favorito, durante a série, cara, eu fui... Pô, mano, se pá, dá pro Houston ganhar. Mas aí, velho, é aquilo, mano. O playoff, ele realmente separa homens de meninos. E o Houston, apesar de a temporada linda que fez, e foi uma temporada linda, isso, a eliminação não apaga isso, cara, Houston ainda é um time de menino. Os únicos veteranos que o time tem é o Van Vliet e o Dillon Brooks. O resto é moleque. E do outro lado, você tem um time acostumado a vencer, com 3 caras que em playoff são o catiço, pô. Curry é o catiço em playoff. Jimmy Butler nem se fala. E o Draymond Green, ele pode não ser um playoff performer, como é o Curry, como é o Butler. Mas é um cara que em pós-temporada, irmão, ele faz a diferença, sempre fez e vai continuar fazendo. Fora o senhor Steve Kerr, que aí, vamos aqui, né? Ó, gente, na boa, se eu puxar os comentários da galera, da torcida do Warriors, pós-jogo 6, mano, deve ter tido pelo menos uns 50 comentários chamando o Steve Kerr de burro. Ah, o Steve Kerr é burro, o Steve Kerr não sabe nada. Nossa, não vai ganhar por causa do Steve Kerr. Imbecil, sabe nada de bola. E em outros momentos, eu respondi essa galera.
em outros momentos nessa própria série. Falei, gente, vocês estão tirando o Steve Kerr pra merda. Vocês estão achando que um cara que ganhou 4 títulos como técnico não sabe de nada. Vocês estão achando que vocês sabem mais do que um cara que foi 4 vezes campeão. Tem que respeitar o cara. E beleza. Dessa vez eu não respondi ninguém. Depois do jogo 6. Porque até eu tinha críticas ao Steve Kerr. Mas, em nenhum momento eu, né, me coloquei como um cara que, pô, eu sei mais do que o Steve Kerr. Não. Muita gente fez isso. Eu não fiz. E aí eu queria saber dessa galera agora o que vocês têm pra falar sobre o Steve Kerr. Porque hoje, ele de novo, deu nó tático no Houston. De novo. Como ele já fez nessa série umas 2, 3 vezes. Até o jogo 6, e realmente ali ele não foi bem, ele vinha sendo disparado o melhor técnico da série. Eu queria saber de vocês. O que vocês têm pra falar do Steve Kerr agora? Ou vocês vão ignorar os ajustes que ele fez pra esse jogo? Vocês vão ignorar a marcação em zona absurda que ele colocou, que não deixou o Houston jogar? Vocês vão ignorar isso? Aí é ser canalha, né? Pra chamar o cara de burro é leão. Agora, pra vir aqui e falar, pô, realmente, pô, Steve Kerr, tu sabe das coisas, irmão. Tu sabe. Aí não aparece um, né? Ah, mas tem que colocar o Kuminga pra jogar, um absurdo. Ganhou sem o Kuminga. Não sem o Kuminga, né? Porque ele jogou, né? Hoje ele jogou o quê? Jogou 7 minutos, 0 de 4 e 1 turnover. Pô, será que o Steve Kerr realmente tá errado? Será? Ah, fica dando minuto pro Buddy Hield. Um absurdo dar minuto pro Buddy Hield. 33 pontos. 9 bolas de 3. Será que ele tá errado? Será que ele não sabe nada de bola? Será que o Steve Kerr ele realmente é um imbecil? Que não sabe nada? Não sei, hein? Não sei, cara. Eu acho que ele sabe um pouquinho das coisas. Eu acho que ele sabe um pouquinho. Pouquinho só. Coisa pouca. Pouquinho eu acho que ele sabe. Galera, às vezes, esquece, mano. De quem que elas estão falando, sabe? O pessoal fala do Steve Kerr como se ele fosse o Doc Rivers, pô. Isso que me pega. Isso que me pega. E assim, tudo bem criticar. Criticar pontualmente um erro do cara, eu acho ok. Acho ok, de boa, é do game. Agora, a forma como a galera tava falando do Steve Kerr, irmão, foi de um desrespeito absurdo, cara. Ou, na moral, velho. O povo tirando o Steve Kerr pra merda. E aí chega no jogo 7, fora de casa, e ele faz o que faz. Então, enfim. É uma classificação enorme do Golden State. Eu acho que eu nem preciso perder muito tempo falando sobre isso, sobre o tamanho dessa classificação. Um time que até fevereiro ninguém acreditava, ninguém dava nada, e aí tem a troca do Butler. O Butler chega, muda totalmente o clima. O time fecha a temporada jogando muita bola. E aí faz o que faz nessa série. Né? Conseguiu abrir o 3-1, vence o jogo 7, dominando, se impondo. E vai encarar Minnesota. Já falei na minha prévia. Né? Acho o matchup contra Minnesota um matchup muito complicado pro Warriors. Analisando taticamente, eu acho que é um matchup muito difícil pro Golden State. Muito difícil. Mas eu também achava o matchup difícil contra Houston. Achava o Warriors favorito. E aí é só puxar a minha prévia. Achava o Warriors favorito. Mas eu achava o matchup difícil pro Golden State. Pra mim, Minnesota é um matchup ainda mais difícil do que Houston. Ainda mais difícil. Vai ser dureza demais enfrentar Minnesota. Ainda mais pela questão do cansaço de 7 jogos. Vai ser dura a parte física. Mas assim, não dá pra duvidar desses caras.
Tipo, meu palpite é Golden State passando Minnesota? Não. Meu palpite é Minnesota passando em 5, 6 jogos. Esse é meu palpite. Agora, se você me perguntar, Luiz, mas você duvida que o Warriors passa? Não duvido, cara. Não duvido. Porque, irmão, camisa e experiência conta muito, cara. E isso esse time tem demais. Esse time tem demais. E hoje a gente viu isso. Dominou, se impôs, reafirmou a freguesia e tá na semifinal. Curry, com o dedo, né? Dedo de Chernobyl, né? O dedo do Curry tá desse tamanho, uma coisa bizarra. Meteu 22 pontos, 10 rebotes, 7 assistências. Acabou com o jogo no quarto período. Ainda deu 2 tocos. Absurdo. Jimmy Butler, uma atuação impecável. 20 pontos, 8 rebotes, 7 assistências. 7 de 3 no field goal. Ditando o seu ritmo, jogando no seu ritmo. Matando bola importante. Draymond Green, puta atuação. 16 pontos, 6 rebotes, 5 assistências, 2 tocos, 2 bolas de 3. Fez um baita primeiro quarto. Buddy Hield fez o que fez. 33 pontos, 9 bolas de 3. Talvez a atuação mais impactante da vida do Buddy Hield na NBA. Uma coisa absurda. E vitória na conta, irmão. Vitória na conta. E que vem a Minnesota, né? Que vem a Minnesota. Sobre Houston. É óbvio. Frustrante pra caramba pro torcedor. Você forçar o jogo 7 e ter a possibilidade de jogar em casa contra um rival. Cara, sim, e perder, cara, é muito frustrante. Eu entendo o torcedor que tá puto. Eu entendo o torcedor que quer que todo mundo vai pro caralho. Eu entendo. Mas, cara, eu acho que é importante olhar pras coisas positivas que Houston fez. Claro, é foda, parece papo de perdedor, mas, cara, olha a temporada que Houston fez. 52 vitórias. Foi pro playoff. Vaga direta. Sabe? Teve um desenvolvimento absurdo da sua molecada. Aman Thompson despontando como um dos melhores defensores da liga. Şangun fazendo uma temporada incrível. Jalen Green é um tópico à parte, mas fez uma temporada regular muito boa. Jabari fez um ano bom. O Doka achou o time dele, fez o time jogar do jeito que ele quer, colocou suas ideias em prática e deu certo. Então, foi um ano muito bom de Houston. Tipo, oficialmente Houston encerra o rebuild, né? Encerra a fase de rebuild. Com uma ida aos playoffs. Então, cara, acho que, claro, a eliminação é frustrante, é decepcionante, o torcedor tá puto, show. Mas o ano foi bom. Como diria Abel Braga, foi lindo, cara. Foi lindo, né? Infelizmente terminou do jeito que terminou. Torcedor do Houston vai ouvir ladainha pra caralho do torcedor do Warriors. Não tem como evitar. Não tem como evitar. Mas, cara, eu acho que tem que sim olhar pras coisas boas. Claro, não dá pra achar que tudo foi... Nossa, que ano... Mano, foi tudo lindo. Não, não foi tudo lindo porque teve essa eliminação. Mas foi um ano muito bom, cara. E agora é corrigir pontos na off-season, né? É adicionar mais arremessadores de 3, é adicionar uma estrela de alto nível, e aí tô falando de Kevin Durant. Houston não pode pensar duas vezes em ir atrás do Durant. Tem que ir atrás do Durant. Tem que ir atrás do Durant. Não tem como. Ficou nítido nessa série que Houston precisa de um cara que explode pra 40 pontos no playoff. E que consegue fazer isso mais de uma vez. Porque fazer igual o Jalen Green fez, 38 pontos num jogo e 9 nos outros, aí isso não é o suficiente. Houston precisa de um cara constante, consistente. E o Kevin Durant é esse cara. Então tem que ir atrás do Kevin Durant. Se precisar envolver o Jalen Green na troca,
Todo respeito ao Jalen Green, mas ele tem que ser envolvido. Eu já bati muito no Jalen Green, já elogiei muito ele também, mas acho que depois desse playoff, a imagem do Jalen Green é essa, é de um cara talentoso pra caramba, mas que não consegue ser constante. E pra você ser líder de um projeto, pra você ser o líder, ser o cestinha de um time de playoff, você não pode ser tão inconsistente assim. Por isso que, se for necessário trocar o Jalen Green pra pegar um Kevin Durant, não pode pensar duas vezes. Claro, não vai ser só ele, vai ter que envolver mais uma galera e muitas picks. Mas, irmão, você quer competir? Você quer evitar que aconteça ano que vem o que aconteceu nesse ano? Tem que ir atrás do Kevin Durant. Ah, Luiz, é só o Kevin Durant? Cara, não. Se conseguir um Giannis, show de bola também. Mas o mais acessível e o que mais faz sentido é o Kevin Durant. Pela questão de Houston ter as picks do Phoenix Suns. Então é ir atrás dele, cara. Ah, Luiz, mas você acha que precisa, não vai atrapalhar o desenvolvimento dos jovens? Irmão, os jovens já estão ali. Aman Thompson não vai parar de evoluir porque chegou o Kevin Durant. Alperen Sengun não vai parar de evoluir porque chegou o Kevin Durant. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Fora que a injeção de ânimo que tem uma chegada de Kevin Durant no elenco, cara, é muito grande. Então, pra mim, essa tem que ser a prioridade, cara, número 1. Trazer o Kevin Durant. Trouxe o Kevin Durant, agora traz mais 1, 2 arremessadores. É legal. Corre pra renovar com o Steven Adams. Corre pra renovar com o Steven Adams. Porque ele vai ir pro mercado. E, cara, e vai pro playoff mais forte. Pro playoff que vem mais forte. Entendeu? Então, acho que a questão do Houston é isso. É olhar pro que fez na temporada e entender que foi um ano bom. Foi um ano de várias conquistas. Mas ter a consciência de que a gente precisa dar o próximo passo. A gente precisa dar o próximo passo. E o próximo passo tem nome e sobrenome. É Kevin Durant. Se o Kevin Durant estivesse nesse time, nessa série, eu tenho poucas dúvidas de que Houston passaria. Eu tenho poucas dúvidas. Tem que ir atrás do homem. Tem que ir atrás do homem. Tá? Então é isso, rapaziada. Golden State avança. Teremos o Anthony Edwards contra Stephen Curry, né? Na semis. Jimmy Butler enfrentando Minnesota, o que é uma narrativa, é uma história maravilhosa pra se acompanhar. E Houston se despede, fica pro ano que vem. Mas a perspectiva é boa, cara. Apesar de tudo, a perspectiva pra Houston, na minha visão, é muito boa. Tem potencial, mas precisa dessa chegada de peso, né? Precisa disso. Bom, o que você achou do jogo? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Obrigado a todos aí pela audiência, né? Dá uma olhadinha aí no comentário fixado, que vai ter aquele linkzinho maroto do League Pass, com 7 dias grátis de teste, descontinho aí de mais de 40% no plano anual. Então, pra quem não tem o League Pass, vale super a pena. Usa o link aí. E tamo junto, gente. Tamo junto. Até amanhã com o Switch TV Show. Beijo no coração de vocês e tchau.